Bem, então nós iremos falar hoje um pouco sobre a questão da sintaxe hebraica, um dos assuntos importantes dentro da nossa formação do hebraico bíblico, tá certo? Então, primeiro, o que é sintaxe, né? A sintaxe, ela é uma parte da gramática que trata das funções das palavras, da frase e das relações estabelecidas entre elas. Então, qual é a ordem comum de um dado idioma no tocante ao sujeito, ao verbo e ao complemento? Então, quando nós nos referimos a esta ordem, nós estamos falando da chamada sintaxe, certo? Ou mesmo também da relação que esses termos eles exercem dentro de uma oração, dentro de uma frase. Também estamos falando da chamada sintaxe de um dado idioma. No nosso caso, nós estamos estudando ou estudaremos a sintaxe da língua hebraica, do hebraico bíblico. Então, análise da estrutura gramatical, das palavras que compõem uma frase, uma oração, o que determina suas funções e relações formais, certo? Então, aqui nós temos o conceito de sintaxe. A ordem natural dos termos são, aqui é a ordem, no caso da língua hebraica, viu? Essa aqui é a ordem natural da língua hebraica, da chamada sintaxe hebraica. Primeiro você tem o verbo, depois o sujeito e depois o chamado complemento. Então, essa aqui é a sintaxe do hebraico bíblico. Primeiro o verbo, depois sujeito e logo após o complemento. Essa aqui é a ordem natural. Pode existir alguma mudança, sim, dependendo se o narrador ele queira chamar de alguma forma a atenção do leitor. Então ele poderá mudar essa ordem durante a narração, certo? Aí eu quero apresentar rapidamente a chamada estrutura das línguas existentes, de algumas línguas, certo? Então, cada língua ela tem a sua chamada particularidade quanto à questão da comunicação. Em hebraico, bem como em pelo menos 9% das línguas faladas no mundo, temos a seguinte estrutura: verbo, sujeito e complemento. Se partíssemos para as chamadas línguas semíticas, né? Então, praticamente a maioria, ela seguirá essa ordem aqui. O árabe, por exemplo, certo? As línguas semitas, de um modo geral, vai seguir essa ordem natural. Verbo, sujeito, mais objeto. Então, representa 9% das línguas faladas no mundo. Aqui nós temos aqui um exemplo. Sacrificou Samuel um cordeiro. Então, sacrificou seria o verbo, Samuel o sujeito e um cordeiro o objeto, certo? Ou o complemento do sujeito. Então, aqui nós temos a ordem natural, que representa 9% das línguas faladas no mundo. 1 Samuel 7:9. 25% das línguas faladas no mundo usam verbo ou sujeito, verbo e depois objeto. Então, representa 25% das línguas faladas no mundo. Por exemplo, o homem plantou a semente. Esta é, por exemplo, a ordem da nossa língua portuguesa, não é? O homem plantou a semente. Então, representa 25% das línguas faladas no mundo. 31% das línguas faladas no mundo usam a seguinte sintaxe ou ordem: sujeito,
mais objeto e, por fim, o verbo. Um exemplo aqui, né? O homem a semente plantou. Até foge um pouco a nossa, vamos dizer assim, lógica, nosso costume, né? Você encontrar uma ordem dessa forma aqui. Por exemplo, o latim, quem estudou latim vai perceber que ele, de um modo geral, ele segue essa ordem, né? Se a gente fosse partir aqui para uma frase em latim, Puella fabula narrati. Então, a menina fábula contava, falava, narrava. Então, você vai perceber que segue essa estrutura aqui que nós estamos aqui apresentando. Ok? 2% apenas das línguas faladas no mundo utilizam a seguinte ordem: verbo mais objeto e mais sujeito. Aqui foge totalmente a nossa realidade. Exemplo: plantou a semente o homem. Então, foge mesmo ao sentido do que nós utilizamos na língua portuguesa. Não é? Unidades sintáticas. Então, substantivos, pronomes, adjetivos, verbos, advérbios, artigos, preposições, conjunções, não é? São as chamadas unidades sintáticas. São aqueles termos que nós encontramos dentro de uma oração, certo? Essas são as classes, né? São determinadas por sua morfologia, sua estrutura, mas como elas se agrupam, faz parte do domínio da chamada sintaxe. Então, a sintaxe, ela é aquela classe gramatical, né, que está voltada exatamente para estudar como essas unidades sintáticas se agrupam e como elas se relacionam entre si, ok? Então, a parte da gramática que está devotada para estudar essa área é chamada de sintaxe, ok? A classe gramatical é a unidade sintática mais básica. A próxima unidade sintática é o que nós denominaremos de oração, certo? Oração. Então, o que é uma oração? Não é? Uma oração é um agrupamento de diferentes palavras de classes gramaticais diferentes. Então, é uma oração. Um agrupamento de diferentes palavras de classes gramaticais diferentes. Então, você vai poder encontrar um sujeito, adjetivo, um verbo, objeto direto. Então, esse agrupamento de diferentes classes gramaticais nós denominamos de oração. Em geral, uma oração terá um sujeito e um predicado. Porém, no hebraico, em hebraico, temos a chamada ínfime oração sem verbo. Então, no hebraico, nós encontraremos as chamadas orações sem verbo. De acordo com o escritor Bruce Walker, uma palavra, apenas uma palavra, ela pode, no caso, ser uma oração ou até mesmo um período. Uma palavra no hebraico, isso pode acontecer. Eu sugiro, para quem tiver condições depois de comprar, adquirir essa gramática aqui, olha. É a gramática que vai, de fato, discorrer precisamente, né, de uma forma acurada sobre sintaxe da língua hebraica, essa gramática aqui, certo? É a chamada introdução à sintaxe do hebraico bíblico. Esta aqui é uma das melhores gramáticas na língua portuguesa
nessa área, certo? É uma das melhores gramáticas. Essa aqui. Professor, não tem aquele dicionário que o senhor falou? Sim. É bem grosso. Isso. Eu consegui baixar ele no meu celular e meu notebook. Conseguiu baixar, foi? Foi só um volume, né? Sim. Aqueles que só tem um volume só. Ah, Em 1.800 páginas. é o DIT, né? É. Ok. É o DIT. Muito bom. Então, um exemplo aqui que nós temos da chamada oração, uma única palavra que pode ser uma oração, nós encontramos aqui nesta frase, né? Nessa perícope aqui de 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 26. Quem gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? Primeiro é Atar, é? É, Atar. Atar. Esse é Atar. Esse é o O, né? Atar. Roots. Na. Lihatar. Isso aqui é um kofia. Kof. Mas não está com Shevá. Shevá aqui é mudo, né? Porque é. Tá precedido por uma vogal breve. Então, licra. Aí fica licra. Porque aqui não é mudo, o Shevá aqui não é mudo. Então, aqui nós não temos nada, né? Então, licra. Licratar. Vocês estão lembrados aqui desse sinal aqui no final, aqui no rei, que eu falei na aula passada? Foi. É porque a acento é forte, né? Não, esse acento aqui no rei aqui, ó. Que é parecido até com o daguês. Eu falei que nas guturais é impossível encontrar um daguês, né? Isso aí. No caso, excepcionalmente no reixe, mas no ain, no aleph, no rei... Não é que duplica, né, a letra? Nesse caso aqui não é um daguês. Eu falei que é um sinal parecido com o daguês, na aula passada. Tá. Ele fica pronunciável. Aqui torna-se pronunciável. Nesse caso aqui é um mapique. Ele vai tornar uma consoante fraca, que é o rei no final, que não é pronunciável, aquele passa a ser pronunciável. Então, aqui nós temos licratar. Passa a ser uma consoante forte, certo? Vamos prosseguir aqui. Atarutsina, licratar. Seguindo aqui. Emalar. Mais uma vez aqui, a outra presença do mapique aqui, olha. Certo? Emalar. Rachalon. Vocês estão preguiçosos hoje para ler, né? Vamos ler, pessoal. Professor, o senhor me perdoe, mas eu não estou conseguindo nada. Eu estou doente aqui. Estou aqui pela misericórdia. O Senhor é a tua cura. Diga amém.
Amém. Rachalon, Lar Rachalon. Cadê Jonadab para ler? Cadê Heron? Tô com preguiça, mas vamos lá. Lecherrar, é isso? Lecherrar. Encher. Eu acho que tem um bocado de vozes aí. Eu não sei se é na casa do Heron. A televisão está ligada aqui do lado da minha neta, deve ser por isso. Eu acho que é. É, aí mesmo. Lecher, Tachalton, Ilad, Mas, senhor professor, Shalom. Então, aqui nós temos no final dessa frase, Vatome Shalom. É aquela questão de que Eliseu pede a Gease para chegar lá para a Sulamita e perguntar como vai o marido, como vai estar a sua casa, como é que está o seu filho. E ela responde somente com uma única palavra, que é o Shalom. E disse, né? Vatome Shalom. Então, ela disse Shalom. Então, o Shalom aqui no final, de acordo com Bruce Walker, ele poderá constituir essa palavra como se fosse uma oração, certo? Então, uma única palavra. Deixa eu ver quem foi que deixou aqui o telefone aberto, o microfone. Ele está com o microfone aberto, Vanderlei. Vanderlei, por gentileza, desliga o microfone. Bem, então nós temos aqui essa última palavra, não é? O Shalom. Então, de acordo com Bruce Walker, ela constitui-se uma oração. Isso aqui no português não existe, porque uma oração no português ela precisa de um verbo, certo? No hebraico nós temos a chamada oração nominal. A oração nominal ela não depende da presença do verbo. Então, orações nominais. Então, um dos fenômenos característicos do idioma hebraico é o uso frequente das chamadas orações nominais, que não requerem um verbo. Nós temos aqui essa expressão, não é? Encontrada em Jeremias capítulo 12, versículo 1. Se alguém puder ler, eu agradeço. Nós temos aqui Sadik Atá Adonai. Então, Sadik aqui, ele é um adjetivo que está na função de um predicativo, de um predicado, pois ele está dizendo algo em relação ao sujeito. Então, justo
tu, Senhor. Justo tu, Senhor, é uma tradução literal. Procurando ajustar melhor, então nós temos aqui justo, tu és Senhor. Certo? Então, o sadique, que é justo, é um adjetivo na função de um predicado. Predicado é aquele que diz algo em relação ao sujeito. O sujeito aqui é Adonai, Senhor. Então, nesta oração, né, nós não temos aqui o verbo, nenhum verbo. O verbo aqui ele está implícito, né? O verbo de ligação. Mas não temos aqui a presença de um verbo. Então, aqui nós temos a oração nominal. Sadik atah Adonai. Certo? Justo, tu és Senhor. Tu és Adonai. Certo? Então, aqui é um tipo de uma oração nominal no hebraico. Outra forma que nós vamos encontrar uma oração sem verbo no hebraico, uma oração nominal, é com o uso de pronomes demonstrativos, tá certo? Na função também de predicados. Ok? Então, alguém quer ler? Esse é ele, Isso. Ele, né? Por causa do acento, né? é o Esse acento aqui embaixo é o quê, professor? Esse aqui pequenininho, aqui de lado. é um acento um acento disjuntivo. Mas a questão aqui em si da leitura é que você estava pronunciando o rei no final como se ele fosse pronunciável. No final da palavra ele é mudo. Tá certo? Então, é somente ele. Isso. Ele Shemot. país, né? Shemot. Ele é Shemot. Ele é Shemot. Ha'anashim. 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 Correto. Nahon. Ha'anashim. Asher. Shalach. Mishe. Moshe. Ok? Então, ele é Shemot, Hanashim, Ashelach, Shalach, Moshe. Então, esses, Shemot, que vem de Shem, de nome. Então, esses nomes, Ha'anashim, os homens, Asher, Shalach, Asher, os quais, Shalach, enviar, Moshe. Então, esses são os nomes. Aqui não tem a palavra são, né? Não tem o verbo aqui, de ligação. Eu estou aqui colocando na tradução, pois o verbo aqui, em função de aqui ser um predicativo, aqui o pronome demonstrativo na função aqui, predicativa, porque ele está falando algo em relação ao sujeito, tá certo? Então, esses, ele, aí na tradução, esses, Shemot, que são nomes, então esses são Shemot, são os nomes dos homens, certo? Aqui passa a ser uma relação construta, certo? Substantivo, então relação construta. Plural, né? Masculino, plural. Então, esses são os nomes dos homens, a Anashim, dos homens, Asher Shalach. Esses são os nomes dos homens, os quais enviou Moisés. Shalach, Moshe. Certo? Então, aqui nós temos a presença de uma oração nominativa, nominal, sem a presença textualmente de um verbo. Não há verbo aqui, a não ser aqui no finalzinho, que é o shalach, certo? Mas há
ideia aqui é que o pronome aqui, demonstrativo, ele tem uma relação sintática aqui, nessa frase, nessa oração, de um predicado, certo? Então, aqui nós temos uma outra estrutura de uma oração nominal na língua hebraica. Ok? Outra ideia da oração nominal básica, ela se forma com a justaposição de dois substantivos ou de um substantivo e um adjetivo. Justaposição é quando você coloca em relação, não é? Então, em relação, em paralelo, de dois substantivos ou de um substantivo com um adjetivo. Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui nós temos dois substantivos e um adjetivo. Nós não temos verbo aqui. Alguém quer ler? Beit. Haishim. Raish Hagadol. Nahon. Beit Raish Hagadol. Então, nós temos aqui Beit casa, Raish, o homem, Hagadol, o grande. Numa tradução literal. Ajustando essa tradução para o português, então nós temos a casa que passa a ser definida por conta do segundo elemento, que é o chamado substantivo absoluto, que passa a definir Beit aqui, casa. Então, a casa, é como se nós tivéssemos aqui a chamada Habeit, né? Então, a casa, como aqui a casa passa a ser uma posse na função genitiva do Raish, que define casa, então a casa do homem grande, ou do grande homem, a casa do grande homem, certo? Uma tradução melhorada, certo? Aqui no outro exemplo, nós temos aqui Beit Raish Hagadol. Então, temos aqui uma outra forma de tradução, uma outra possibilidade. A casa do homem é grande. No primeiro exemplo, nós temos a casa grande do homem, e no segundo, nós temos a casa do homem é grande. Certo? A casa do homem é grande. Então, não é o homem que é grande, é a casa que é grande. Certo? Na questão da tradução. Então, a casa grande do homem e a casa do homem é grande. Certo? Então, a ênfase aqui da grandeza não é do homem, sim, é da casa. Para a gente não confundir aqui. Certo? Outra tipo de oração que nós vamos encontrar é a chamada oração absoluta. Então, uma oração absoluta é aquela que forma um período. Isto é, não precisa de mais nada para ser completa, para se ter um sentido. Ela não depende de mais nada. Então, uma oração, quando não depende de mais nada, para se ter um nexo, um sentido, é a chamada oração absoluta. Nós temos um exemplo aqui na língua hebraica. Alguém quer ler? Shene Anashim Rayu Beir. Isso. Beir. Nahon. Então, Shenei Anashim Hayu Beir. Havia numa cidade 2 homens. Shenei Anashim. Certo? Então, não precisa de mais nada para que esta frase seja
completa. Nós já encontramos aqui um sentido totalmente coerente dentro dessa estrutura. Então, nesse caso aqui, nós temos uma oração absoluta, certo? Oração absoluta. Um outro tipo que nós também vamos encontrar é a chamada oração coordenada. Uma oração coordenada, ela é uma oração absoluta que está conectada a uma outra oração absoluta. Então, dentro de uma frase, nós temos a conexão de duas orações absolutas, que é, então, chamada de oração coordenada. Ok? Exemplo. Quem deseja ler? Laashir, Leashir, Leashir, Adonai, Hayá, Su- Hayá, Atahaya, Son, Sol, Uvacar, Nahom, Velarash, Nahom, Eim, Kol, Harbe, Meod. Ashir, Hayat, Son, Uvacar, Lirashi, Enko, Arbe, Meod. Então, tinha um homem rico, ovelhas, son e gado. Uvarar, ou ubacar, em grande número. Mas o pobre, ele não tinha o quê? O enkol. Ele não tinha. Essa expressão aqui, en, significa não ter. E este significa ter. Certo? E enkol. Ele não tinha kol. É tudo, não é? Então, não tinha coisa alguma. Har, ber, meod. Aqui é um superlativo, né? Esse meod aqui, certo? Não tinha coisa alguma, ou coisa nenhuma. A passagem de Davi, quando Natan repreende-o, né? Contando aquela parábola do homem rico. Profeta. É o profeta Natan que vai repreender Isso. o rei Davi. Então, essa passagem aqui que nós estamos trabalhando, certo? Então, é uma oração coordenada. Aquela passagem, aquela perícope ali. Oração subordinada. Oração subordinada é uma oração que não faz sentido sem estar sujeita a uma oração absoluta. Você isola uma oração subordinada, ela ficará sem sentido, sem nexo. Então, para poder ter um nexo, você precisará, não é, relacioná-la, conectá-la a uma oração absoluta. Então, daí nós temos a importância de se estudar os tipos de orações para que, de fato, nós não incorramos na questão do engodo, do erro de fazer uma interpretação equivocada.
Então, para evitar essa interpretação equivocada, faz necessário a gente fazer esse tipo de leitura sobre os tipos de orações na língua hebraica. Professor, Pois não? a gente está estudando verbo depois disso aqui, é? Isso. Correto. Corretíssimo. Depois desse assunto, nós vamos, de fato, estudar os verbos em hebraico. Certo? Temos aqui uma oração subordinada, né? Quem deseja ler? Kol, im, Que, i, isso, im, im, ki, kivishá, kivissá, kivissá, ahat, ketana, asher, kana. נכון. כי אם כבשר אחת קטנה אשר קנה. Senão, uma cordeirinha que comprara e criara. Então, para que você entenda essa frase aqui, né? Senão uma cordeirinha que comprar e criar, para você entender essa frase aqui, porque essa frase isolada fica sem sentido. Você precisa relacioná-la à oração principal, certo? Que vai mostrar que havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, certo? Até que veio um visitante e o homem rico pega a única ovelha de um homem pobre que tinha, se não, uma cordeirinha. Então, aí passa a ter sentido, certo? Então, a gente percebe dessa forma, num processo hermenêutico, né, de interpretação, que se você pega uma frase como esta e tentar identificar ou concebê-la como se fosse uma oração absoluta ou principal, você, de fato, fará uma interpretação equivocada. Estão percebendo, pessoal? Então, por isso que nós temos essa necessidade de estudar a chamada sintaxe hebraica, certo? Para evitar essas falácias, esses engodos interpretativos hermenêuticos. Ok? Então, como a sintaxe, ela me ajuda a compreender o texto bíblico. Então, nós temos aqui uma ótima ajuda da sintaxe, é a determinação das orações principais de um discurso. Então, diante de um discurso, você vai, de fato, identificar quais são as orações principais. Se é uma oração absoluta, oração coordenada, não é? Menos uma oração subordinada. A oração subordinada, como o próprio termo já traz a ideia, ela é uma oração que está submissa à oração principal, certo? Então, é nesse sentido que a sintaxe vai nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico, certo? Assim, veja aqui abaixo como uma simples visualização da subordinação sintática de frases e orações do texto de Números capítulo 6, versículo 22 até o versículo 27, pode ajudar a nossa compreensão do texto bíblico. Se alguém puder ler 6 e 22 de Números, nós temos aqui no hebraico, eu peço a alguém que leia também na língua portuguesa, certo?
vai dar ber, vai da B, vai dar ber, vai da B, vai dar ber, não, Adonai, el, Moshe, lemir, Lemor, lemor. vai da Ber Adonai, el Mosher, Lemor. Alguém poderia ler em português? E falou o Senhor a Moisés, Moisés dizendo: dizendo, Vamos lá. Vai da Ber Adonai. E falou o Senhor, ele, Moisés, Lemor, dizendo, dizendo. Certo? Então, dizendo o quê? Então, a gente precisa compreender melhor o que está acontecendo aqui. Não é? Então, é por isso que a sintaxe vai nos ajudar. Veja agora o versículo 23. Primeiro em hebraico, primeiro em hebraico, depois em português, para a gente poder seguir a linha. Vamos certo. primeiro em hebraico. Daber el Aharon ve'al banaim lemor ko tavarahu Tevará. tevarahu Isso. Nahon. et benei Israel. Nahon. Amor lahem. Nahon. Vamos ler agora em português. Daber, el, a, Haron. Vamos lá? Vamos ver que o texto está em português. Cadê o Bernardo? Ele está doidinho para ler agora. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Isso, assim olha. abençoarei os filhos de Israel. Elielza, né? Elielza. Elielda. Vanderlei fica ligando o microfone na hora. Alô? Daber el Haron. Fala a Aaron. Prossiga, por favor, Elielda. E a seus filhos, dizendo: Ve el a na. Vanderlei, desligue seu microfone, por favor. Ve el. Ainda está ligado. Ve el ba naif. E a seus filhos, Lemor, dizendo. Prossiga, por favor. assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhe: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo. Então, vocês estão percebendo que a frase em si, ela precisa de algo mais para poder ter sentido. Então, são frases aqui subordinadas, certo?
porque ela, por si só, ela não consegue trazer um certo sentido, um certo nexo, certo? Então, portanto, não é uma frase principal, ok? Veja agora 6:24, quem quiser ler, por favor, no hebraico. Quem quer ler no hebraico? Yevarecha Nachon. Yivarecha, Adonai Veye Veyishmerecha Veishmerecha. Veyishmerecha. Isso. Muito bem, Nachon. Vamos analisar aqui em português agora. O Senhor te abençoe e te guarde. Pronto. Já fez sentido a frase agora ou não? Fez. Agora, então aqui é uma frase principal, né? A frase absoluta. Se essa Então aqui nós já percebemos que é a fase principal, né? Absoluta. Não depende de nada para ser completada, não é? Muito bem. Professor, Sim, esse trato da bênção sacerdotal é? correto. A bênção araônica. Veja agora aqui, vamos ler primeiro aqui na língua hebraica, né? Número 6:25. Aer Adonai Yaer Adonai Panaim Panaiv. Aqui no caso Panai. é um vav. A gente pensa que é um nun, mas é um vav, né? Um nun sufixo não. Ok. Panaim. Panai. Panaiv. Eleicha. Eleicha. Virunecha. Viruneca. Aqui nós temos um kaf sulfite, o daguesh aqui, ó. Então, vai ter aqui um som de um K mesmo, né? Então, viruneca. Vinureca. Ok? Ou viruneca. Viruneca. Ok? Porque aqui é um CAF mesmo, não é um RAF sulfite, não. É um CAF. Ok? Vamos ver aqui no português agora. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tem sentido a frase? E te dê a paz. E te dê a paz. Tem sentido? Precisa de algo mais para ela ser completada? Não, né? Não. Então aqui a gente já percebe a diferença de uma oração absoluta para uma oração subordinada, certo? 6:26.
lendo mais uma vez aqui na língua hebraica e depois na língua portuguesa. Ishaon, Issau, Issa, Issá, Adonai, Panai, Panaif, Elecha, Nahon. Veiacem, Lecha, Valom. Não, Shalom. Ok. Shalom. Issa Adonai Panaif Elecha Ve'asem Lecha Shalom. Quem deseja ler? O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, vocês estão percebendo que Peraí, deixa eu desligar aqui. todas essas orações que nós estamos lendo, né, são orações que não dependem de mais nada para serem completadas. Então, nós percebemos a diferença de uma oração coordenada, absoluta, para uma oração subordinada. 6:27 de números ainda. Quem quiser pode ler. Vesamu, Nahon. et Shemi, al Bene, Israel, Vani, Avarachem, Avarachem. Ok? Vamos ver aqui no português agora a leitura. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Et Shemi al Bnei Israel. Pois não, pode não. E eu os abençoarei. Ponto. Então, ponto. Então, a gente percebe de fato a grande diferença de uma oração subordinada para uma oração coordenada ou absoluta. A coordenada, a presença de duas absolutas, certo? E a subordinada, que está conectada, ligada a uma oração absoluta. Então, isso ajuda muito na questão da compreensão textual. Muito importante, certo? Isso aqui nós já passamos. E aqui um pouco mais de leitura, para quem quiser. Mikne, Avraham, Nahon. Tov, Bat, Melech, Yafa. Isso é um P, é? É Iafá mesmo. Nahon. Yafa. Hakeshet, Ot, Berit, Rumat, Ha'ir, Hagirola, Hagedolah. Aí eu pronunciava? É porque aqui não está debaixo de uma consoante. Dagesh, isso. Ok?
Hagedolá. Ok. Aí aqui nós temos, para finalizar, graus de definição no hebraico, certo? Então, você vai encontrar o grau de um substantivo indefinido ou adjetivo indefinido, na ausência de um artigo, né? Então, substantivo ou adjetivo indefinido, byte. O grau do substantivo adjetivo definido, com a presença do artigo, artigo, na sua forma básica, rei, patai, dagesh, razak, rabait, certo? Com sufixos também pronominais. Aqui, primeira pessoa, comum do singular, beiti, ok? E um nome próprio, que também constitui-se um substantivo definido, certo? David, nome próprio. E mais definido. O mais definido é quando você coloca o pronome pessoal, tá certo? Juntamente com o verbo, também correspondendo ao pronome pessoal X e o complemento. Então, o verbo em si, no hebraico que nós iremos aprender, ele por si só dispensa a presença do pronome pessoal. Então, quando você coloca o pronome pessoal mais o verbo que corresponde ao pronome pessoal, no caso eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, então é um tipo de um mais que definido, certo? Mais definido. Ani, Zé, ok? Aqui nós temos alguns materiais para o falante, né, da língua, por exemplo, do inglês, e a gramática de Gesenius, considerada a melhor gramática, né, na área, uma das melhores gramáticas, tá certo? Temos aqui também na língua do espanhol, para o falante da área, ok? Também em espanhol. Outro material que eu gostaria de mostrar a vocês, para quem quiser se aprofundar nessa questão de orações subordinadas, coordenadas, e a questão da sintaxe, também é sobre aqui, olha. É excelente. Certo? Muito boa essa obra. Ele vai trabalhar exatamente a questão da análise do discurso, certo? Análise do discurso. Professor, Sim, pois não. você vai fazer alguma revisãozinha hoje? A questão toda da nossa avaliação, ela vai trabalhar o assunto diferente que nós vamos encontrar é somente substantivo, né? O senhor poder fazer uma revisãozinha substantivo? Substantivo. Vamos lá. Você encontra aqui mesmo no exato de hoje, algum exemplo. Pronto. Encontrei aqui. Pronto, vocês estão enxergando aqui a palavra aqui, sadiq. Sim. Ela é um substantivo masculino. Substantivo masculino, ele não tem uma descendência, uma terminação, vamos dizer assim,